Pode se sentar, fica à vontade. Estava com saudade já de trazer a mensagem, mas eu sou convidado pelo pastor Pezão para vir aqui, 8452. Vim pregar, então eu sou convidado, tá? Então, fique esperto que qualquer dia seu WhatsApp também pode tocar e o Pezão virá falar assim: hoje domingo você que irá pregar. Então, e ele costuma mandar isso no sábado, tá? Então, leia bastante a palavra para domingo, que você está pronto para trazer uma palavra em espanhol para a gente, né? O ai, trem, ele fala trem. Apesar ele fala trem. Né? Abre a palavra aí comigo em Isaías 9, versículo 6. Eu sei que a gente já cantou esse texto hoje, mas eu acho que todas as igrejas hoje, de modo geral, estão falando de Páscoa hoje. Só colocar play. Isso, eu desmuto aqui, pode deixar. Vocês entendem, né, irmãos, que nós estamos fazendo muitas coisas. Você que vai assistir esse vídeo, essa semana que vem, quando vai sair, não está tocando não, tá, pessoal? O telefone não está tocando não. Agora chegou, obrigado. Você é bem-vindo em servir aqui na casa do Senhor, tá bom? Seja bem-vindo, procure o pastor Rodrigo. Se ele não te atender, que eu acho difícil, me procure que a gente vai achar alguma coisa para você fazer aqui na igreja. A gente está precisando de gente para fazer tudo aqui, tá? Não estou falando só de limpar a igreja não, limpar vocês deixam comigo. Estou falando de pregar mesmo. Já, vamos pregar, vamos fazer as coisas aqui. Isaías 9, versículo 6, diz assim, ó, na minha versão: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele é chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Amém? Eu vou ler de novo, porque esse versículo é muito lindo, tá? Porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros. Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Isaías, só um contexto aqui, só para a gente entender, porque eu acho esse texto tão lindo. Isaías foi um profeta que escreveu isso daqui 750 anos antes de Cristo. E o mais impressionante, que ele foi considerado um profeta 100 anos depois da morte dele. Então, quando Isaías provavelmente falou esse texto, falou assim: povo, vai ter um. Se você ler o 9, você vê que ele está falando ali de uma situação que não está nada boa. Mas ele fala assim: gente, vai ter um que o filho nos nasceu, vai ter um menino que ele vai vir, e o governo de tudo vai estar sobre os seus ombros. E o nome dele é Deus Eterno, Conselheiro Maravilhoso, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Aí o povo olhou para Isaías e falou assim: tá doidão. Tá doidão. Olha o que nós estamos vivendo, nós estamos no exílio. Gente, alguém, por favor, para esse cara aí. Alguém, por favor, desliga o microfone de Isaías aí, por favor. Fala com a mãe de Isaías para deixar ele em casa, porque está atrapalhando. Isso é Isaías. Isaías prega sobre Jesus 750 anos antes da vinda de Cristo. E ele é considerado um profeta mais ou menos 100 anos depois da morte dele. E a Bíblia é tão complexa, tão linda, tão maravilhosa, que é impossível, não existe outro livro no mundo que a história esteja entrelaçada tão assim, por personagens tão distantes, que cumprem os papéis tão perfeitamente. E hoje é Páscoa. Amanhã vai estar todo mundo com a espinha na cara, né? E como faziam os antigos, eu vou perguntar para a igreja vai me responder. Eu quero a resposta. Por favor, não fala Jesus, igual aquelas criancinhas na escola dominical falando. Me responde. O que é Páscoa? Sem briga, vai. Quem que vai falar o primeiro o que é Páscoa? Vamos começar pelo pastor. Então, pastor, o que é Páscoa?
Fala um. Ressurreição de Cristo. Alguém tem que falar alguma coisa diferente. O que é Páscoa, Ronaldo? A festa de comemoração. Vai, já tem duas respostas. Não vou falar o nome de vocês, não. Não olha para mim, não. Vai, alguém tem que falar o que eu quero ouvir. O que é Páscoa, ô gringo? Tem, claro que tem, olha. Uma nova aliança. A Páscoa é o início da nova aliança. Vocês estão crentão, hein? O que mais que é Páscoa? Ninguém vai falar ovo de chocolate, não? Só eu que pensei? Eu também, né? Coelho, o que mais? Sacrifício, ótimo. Nós estamos crentes essa manhã, glória a Deus. Então é isso, irmãos. Páscoa. A palavra Páscoa, o original dela ali, eu não sei como é que se pronuncia, mas soletrando é P-E-S-A-C-H. P-E-S-A-C-H. Tipo peixe. Peixe. Essa é a palavra original. Como o Ronaldo disse, é a passagem. Ali, só contextualizando o texto que está lá. Vamos abrir lá então. Vamos abrir. Êxodo 12, 14. Tem bom que eu não faço uma pregação abrindo um monte de texto? Hoje vai ser o dia, tá? Êxodo 12, versículo 14. Está assim, ó. Este dia será um memorial que vocês e todos os seus descendentes celebrarão como festa ao Senhor. Celebrem como decreto perpétuo, tá bom? Aí dá as ordens aqui. Então é aquilo que o Ronaldo falou. O povo sai. Na verdade, a Páscoa de Moisés foi o Senhor mostrando para os deuses do Egito o poder dele. Porque Deus comemora a vitória antes de dar a vitória. Vocês perceberam isso? Porque Deus vira para o povo e fala assim: junta, vocês vão matar um cordeiro, dá instrução lá, junta na sua casa, come o cordeiro inteiro de madrugada. Na madrugada que a gente faz festa. Festa é de noite. Se sua família não der conta de comer, chama seu vizinho, vocês comem junto, mas vocês têm que comer tudo. Não pode sobrar nada, não pode levar o que for, você joga no fogo. Não pode ser cozido, tem que ser assado. Se sua família for muito pobre, seu vizinho não te chamar, aí você tem a exortação de pegar a pomba. Mas fique em casa, e o sangue daquele sacrifício, você passa no umbral da porta, e o resto você deixa comigo. Foi isso que Deus falou para o povo de Israel. E o povo estava ali já comendo. Tipo, ninguém come triste não, irmãos. Eu pelo menos como feliz toda vez. Quando você está ali comendo, conversando, pô, Deus deu essa orientação, né? O que vai acontecer, será, hein? Pô, você lembra da praga do piolho? Nossa, fiquei coçando a semana. Eu imagino que o pessoal estava conversando sobre isso. E naquele momento que o pessoal estava comemorando, vem a morte de todos os primogênitos. Vrum! Da ovelha a Faraó. Todos. De menos aqueles que estavam com sangue nas portas. Então Deus já comemorava antes a vitória. E dali começa a passagem. Ali eles saem de um momento de escravidão. Eles estavam mais ou menos 400 anos no Egito, sendo escravos. Historicamente, a história do Egito nem tem muita escravidão, para ser sincero com vocês. Quando você pega os historiadores mesmo, o Egito não tem um histórico de escravidão. Tá? Não é como nós fomos colonizados aqui no Brasil, por exemplo, que houve muita escravidão dos povos, vieram povos de outros continentes para cá. O Egito não, a galera lá fazia de ponte, mas o povo hebreu, ali eles eram hebreus ainda. Os hebreus estavam ali e eles cresceram tanto que eles foram escravizados. E você sabe a história que estava um pesado para eles. Quando Moisés chega para pedir o faraó para poder sair, o faraó começa a pesar a mão sobre eles. Agora vocês não têm palha, agora vocês vão trabalhar dobrado, agora não vai ter isso, não vai ter aquilo, mas vocês vão ter que produzir do mesmo jeito, e chicote estala. Começou a ficar muito ruim para eles. Eu não sei se vocês estão percebendo o que eu estou querendo falar. Está cada vez mais ficando mais pesado, né? Está cada vez mais acirrando. Eu brinco, tipo assim, na minha vez de ser adulto, um carro é 150 mil reais, um apartamento é 300. A gasolina é, né?
beirando R$ 7 hoje. Então, tipo assim, tá muito pesado para todo mundo. Não é para mim, não, é para todo mundo. Não é só no Brasil também, não, tá? É de forma global. Eu vou contar para vocês que eu tenho um hobby que eu tô inserindo a minha esposa nesse hobby, que é assistir vídeo de supermercado fora do planeta. O supermercado lá no Cazaquistão, as pessoas que vão no supermercado, vê o supermercado. Eu já tenho essa DNA de idoso, de querer ir no supermercado. E a gente vê as pessoas falam que cada vez as coisas estão ficando mais caras em todos os lugares do mundo. Isso não é um fenômeno que acontece só aqui, não. E a gente está falando de comida, que é o necessário, irmãos. Então esse povo precisava de um Salvador, precisava sair daquela situação. E naquela noite teve a Páscoa, a passagem. E eles, pela manhã, todos estão prontos, vários egípcios, pessoas também de outras etnias que estavam ali, que viram a mão de Deus. Era o povo escolhido, mais egípcio, mais gente de outra etnia, todo mundo que se converteu ali vendo o poder de Deus, foi embora. Deus elege um povo que de antemão não aceita Jesus como o único suficiente Salvador, mas aqueles que viram o poder de Deus e creram, pregaram a bênção de tabela. A Bíblia chama esses de gentios, eu e você. Então, nessa passagem que eles estavam passando ali, eles passam pelo Mar Vermelho e tal, e depois vem a orientação que a gente acabou de ler aqui em Êxodo, que aquilo fosse lembrado eternamente. Eles tinham uma festa, eles tinham um momento no ano que eles tinham que parar para lembrar daquilo. E sabe que esse momento, qual momento foi esse? Foi o momento da crucificação de Cristo. Foi o momento que todos pararam para lembrar da passagem. Vamos comigo lá agora para Mateus 26, versículo 17. Hoje eu estou folheador de Bíblia, mas a vantagem é que eu folheei esses textos ontem, minha Bíblia está mais ou menos aqui. O 17 diz, o tema é a ceia do Senhor. Mateus 26, 17. Amém? No primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos se dirigiram a Jesus e lhe perguntou: onde queres que preparemos a refeição da Páscoa? Olha onde que tudo aconteceu. Hoje, em 2025, no século 21, para a gente a Páscoa é isso que vocês falavam, da grande maioria das vezes. É a morte de Jesus. Jesus morre na sexta-feira. E aí passa filme na televisão, aí tem as encenações, e no domingo Jesus morre. Para muita gente é o final da quaresma, do carnaval, da quaresma, do catolicismo, tá? Para a gente tem muito significado. Estava até comentei com as pessoas que eu conversei nesse fim de semana aqui, quando eu era criança lá no interior, sexta-feira da Paixão era bem respeitado assim. Não tinha som, não tinha festa em lugar nenhum. Apesar de lá é uma cidade ainda muito, muito católica, ainda muito, muito conservadora, muito, muito fechadinha ainda. Lá não tinha muita coisa. Até o comércio não abria nem nada. E lá perto de onde eu estou morando, eu vi os meninos fazendo festa e tudo mais. Aí o que veio na minha cabeça é o seguinte, que eu estava assistindo um podcast essas semanas atrás, e o palestrante ali, o argumentador do podcast, ele fala que talvez a nossa geração seja a última geração a se ouvir falar de Cristo em grande volume, porque está cada vez mais diminuindo. Eu não vou entrar em tema aqui em cliente de igreja, frequentador de igreja, onde que o evangelho só é conveniente, não quero entrar nada disso, hoje eu quero falar da Páscoa. Mas nos preocupa isso, irmãos, que as pessoas não têm dado mais valor para o nome, para o significado de Jesus Cristo. E esse feriado da Páscoa é o feriado mais próximo que a gente tem em relação a datas, realmente. Do fim do ano não é nada parecido com o nascimento de Jesus, mas a Páscoa é muito parecida, tá bom? Agora, continuando em Mateus 26, a gente vai para o versículo 26.
Enquanto comia, Jesus tomou o pão e deu graças. Partiu-lhe e deu aos discípulos, dizendo: tomem e comam, isto é meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos discípulos, dizendo: bebam dele todos vocês. Isto é meu sangue da aliança, que é derramado em favor de muitos para perdão dos pecados. E eu digo que, de agora adiante, não beberei mais do fruto da videira, até que o dia que beberei o vinho novo com vocês no reino de meu Pai. Depois de terem cantado o hino, saíram do Monte das Oliveiras. Rolou até um worship ali na hora ali. Igual está rolando aqui. Então, irmãos, Jesus muda a Páscoa, que a gente chama de ceia hoje, nesse momento. Ali era a preparação da morte dele. Todos esperavam o quê? Que teriam o pão sem fermento. Depois você vai ler lá, se você não leu ainda, as ervas amargosas, que teria o cordeiro para ser sacrificado ali, que eles iriam assar, como foi lá em Moisés. Por isso que eles perguntaram a Jesus: onde que nós vamos preparar, fazer a preparação das coisas da Páscoa? É a mesma coisa de alguém te chamar para comer um churrasco e não tiver comprado a carne ainda. Você vai falar assim: isso tem que estar estranho, viu? Porque o Alan chamou a gente para comer carne, ninguém falou de carne até agora. Estão falando de um trem de cogumelo, de abacaxi, de refrigerante, mas a carne que é bom mesmo, ninguém falou nada, E talvez eles estavam pensando nisso, irmãos, porque todos viviam num contexto judaico. Jesus foi o único que cumpriu a lei toda. Então era normal, era se esperado que a Páscoa seria uma Páscoa tradicional, com os pães sem fermento, todo mundo ali. Mas Jesus chega, irmãos, bota todo mundo lá, começa a falar umas coisas. Filho do homem, né? É necessário que o filho do homem morra. Sei que nós estamos aqui entre amigos, mas vou ter que falar com vocês que um de vocês vai me trair. Não vai dar bom não. Eu vou morrer. Não preocupa não. Eu vou morrer, mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Aí um olha para o outro e fala assim: ninguém nunca ressuscitou, né? Eu acho que Jesus bebeu vinho demais, né? Mas Lázaro ressuscitou, né? Não, mas ele ressuscitou Lázaro, né? Mas quem vai ressuscitar ele? Se fosse irmãos, eu pensaria nisso. Era Deus ali, era Jesus. Eu vi Jesus fazendo tudo. Agora, quem vai fazer por Jesus? Mas se Jesus, meu Deus, Jesus já, irmãos, depois vem ali o Monte das Oliveiras, sabe? Jesus é preso. Provavelmente, Jesus como ser humano, ele já estava sentindo a pressão naquele momento. Não tem dó de Jesus não, irmãos, mas é para mostrar, ele quis também mostrar que ele também passou aquela tensão. 27:45, vamos lá. Hoje não tem muito o que pregar não, a gente só vai ver o que vai acontecer. Jesus foi para o Getsemane, Jesus foi preso, açoitado, carregou a cruz e tal, e aconteceu. Foi pior que no filme do Mel Gibson, com certeza, tá bom? E ali é bem pesado. E no 27:45, e houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta de 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Elohim, Elohim, lama sabachthani, que significa: Deus meu, Deus meu, por que me abandonastes? Quando alguns do que estavam ali ouviram isso, disseram: ele está chamando Elias. Imediatamente um deles correu em busca de uma esponja que embebeceu de vinagre, colocou na ponta da vara e deu a Jesus para beber. Mas os outros disseram: deixe-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. Depois de ter bradado novamente em alta voz, Jesus entregou o Espírito. Naquele momento, o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, do alto ao baixo, e a terra tremeu, e as rochas se partiram, e os sepulcros abriram, e os corpos de muitos santos que tinham morrido
foram ressuscitados. Nessa hora, onde que Jesus morre, muita coisa acontece. Muita coisa acontece. E ali começa a nossa saída. Por quê, irmãos? O templo, esse texto é muito difícil falar sobre isso muito rápido, mas eu vou tentar ser muito rápido. O templo tinha partes, 3 por sinal. Do lado de fora, onde que todo mundo conseguia ir, que você ia ali, viu o sacerdote, ei sacerdote, fiz merda lá, está aqui minha ovelhinha para sacrificar, pequei. Tinha um santo lugar, que só eles, alguns poderiam entrar, e tinha um santíssimo que só um podia entrar, uma vez por ano, que ele tinha todo um ritual para ir. E esse pano, irmãos, era um pano muito grosso, que só um podia entrar, e era ali que estava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança estava o cajado de Moisés, estava a Tábua dos Mandamentos, ali é onde que eles despejavam o sangue do sacrifício, a presença de Deus como Shekinah, que era a fumaça, enchia o lugar, e Deus aceitava o sacrifício, mas ninguém via isso acontecendo, não tinha live transmitindo isso. O sacerdote entrava lá com uma corda amarrada na cintura, porque se ele tivesse feito alguma caca, ia cair fogo sobre ele, ia ser consumado, não tinha como nem buscar, filhão, era só na cordinha, porque se alguém entrasse lá para pegar, morria também. E quando Jesus morre, sabe o que acontece? O véu rasga de cima para baixo. Voltando às minhas pregações, que eu sempre falo sobre isso, o ágape, que é o amor perfeito, sempre acontece de Deus para a gente. Deus sempre vem em direção do homem, nunca ninguém chegou na beirada e falou assim, segura aí, que eu seguro aqui, a gente puxa esse véu, Jesus morreu, vamos rasgar esse trem, todo mundo tem acesso ao Santíssimo. Não tinha mais sacrifício, a partir daquele momento, não tinha mais sacrifício que fosse maior que o de Jesus. O nosso caminho, o mar que se abre para o povo passar, estava sendo aberto naquele momento com a morte de Jesus. Só que ao contrário de que Moisés bateu e abriu, o próprio Jesus rasgou o véu de cima a baixo. Agora nós temos acesso ao Pai. Não sou eu que oro por você. Agora, se você quiser que eu ore por você, que o pastor ore por você, será um prazer, meu irmão. Os maridos devem orar pelas esposas, esse é um mandamento bíblico. Se você está doente, os presbíteros vão lá. Os presbíteros são os velhos da igreja, tá? Mais nada. Resumindo assim na maneira, você entendeu o que é presbítero? Você não achar que a igreja tem mais um cargo. Não. Presbítero é os velhos da igreja, que não estão fazendo nada. Vai lá na sua casa orar por você quando você está doente. E naquele momento, irmãos, Jesus nos dá livre acesso. Agora, o cara que estava do lado de fora do templo, ele olha e vê a Arca da Aliança. Era assim, rapaz. Não é que não tem os 2 anjos lá mesmo? Agora eu também vejo. Agora não é mais o sacerdote. Agora eu posso ir ao Pai. Agora, através de Jesus que rasga, eu tenho livre acesso ao Pai. Por isso que ele fala que ele é o caminho, a verdade e a vida. E por sinal, eram essas 3 palavras que tinham no templo, tá? Em cada barra. Caminho, verdade e a vida. Aí Jesus morre. Aí a terra treme, escurece, tudo. E terremoto, e loucura. E sabe o que acontece? A doninha que tinha morrido ressuscitou. O outro que era fiel a Deus, peraí, como nós dizemos lá no interior, né? Aquele ali não é o pai do Zé? Aí tinha morrido. Aí passando ali, rapaz. Ressuscitou. Quando Jesus morre, nós nascemos. Quando Jesus morre no nosso lugar, nós temos vida. Independente da nossa situação, se nosso corpo já estivesse embaixo da terra, não há nada, irmãos, eu vou repetir de novo, eu vou repetir isso até o último dia da minha vida, não há nada que a cruz não seja suficiente para perdoar, nem a morte, nem você enterrado, nem você, está aqui o texto, não estou inventando isso, vocês leram, que quando Jesus morre,
Vários santos ressuscitaram. Nem a morte, que é o fim, nem o coveiro que abriu lá e enfiou aquela pessoa, ou enfiou a pessoa lá na rocha, lá não sei onde, e tapou com a pedra para não feder. Aquilo não é suficiente, aquilo é nada. Agora a gente vai para Mateus 28, versículo 1. Não fecha não, nós vamos continuando por aí, tá? Não fecha não que... Eu tô me segurando para não fazer uma pregação igual a aula, tomara que eu esteja conseguindo, tá? Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e outra Maria foram ver o sepulcro. Eis que sobreveio um grande terremoto, depois que um anjo do Senhor desceu do céu, e chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada, e assentou sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago, suas vestes eram brancas como a neve, e os guardas tremeram de medo, e ficaram ali como mortos. O anjo disse às mulheres: não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou como havia dito. Vamos lá? Aí do nada, as mulheres estavam lá. Tem água aqui, Dito? Mas obrigado, eu vou aceitar a sua também. Eu tiro isso daqui para eu não derrubar na minha. Aí Jesus morre na sexta-feira. Tem terremoto, os outros ressuscitam. É um bafafá do lado, o Instagram torando, o grupo no WhatsApp das doninhas mandando, eu vi Jesus, não sei o que lá, filmei Jesus, todo mundo filmando lá a morte de Jesus, torando. Aí no sábado de manhã, duas mulheres, que por sinal o testemunho nem era contado, tá, irmãos? Para mostrar mais uma vez que Jesus, ele é muito perfeito. Jesus sempre gostou de usar improvável. Sabe, é uma característica muito... Um dia, nós vamos sentar um dia e vamos trocar uma ideia com Jesus na eternidade. E perguntar para Jesus por que ele gosta de usar improvável. Porque, irmãos, pela lei naquela época, o testemunho de mulher não era contado. A mulher podia ter presenciado o crime ocular, o testemunho dela não valia. E quem vai verificar o sepulcro de Jesus são duas mulheres. E elas chegam lá, aí simplesmente desce um anjo. Olha o barulhinho que eu estou aprendendo com minha esposa. Desce um anjo, e tem um terremoto na pedra. Aí o anjo vira para ela e fala assim: bom, o que vocês vieram fazer aqui? Vocês vieram procurar Jesus, né? Morreu ontem, não foi? Está aqui não, ressuscitou. Mas morreu ontem. Nós vimos ele na cruz, nós tiramos ele da cruz. O cara cedeu a sepultura aqui, o sepulcro para nós colocar ele, que nem... Nós não esperávamos que ele ia morrer, não tinha feito um plano funerário, não tinha nada. Aí o rapaz cedeu aqui para nós aqui. O anjo falou: chegou tarde demais. Chega um pouquinho mais cedo, você pegava e sair aí. Mas já foi. Ressuscitou. Ressuscitou, irmãos. Paulo fala que é vã, se Jesus não tiver ressuscitado, é vã a nossa pregação. Tudo que fazemos na nossa vida, toda a nossa conversão, nossa fé, nossa oração, título eclesiástico, Bíblia, musiquinha que a gente canta, bateria que a gente toca, qualquer coisa, briga que nós já arrumamos por causa dos outros, por causa de Jesus. Eu vou contar para vocês, já fui expulso de casa, humilhado, já apanhei por causa de Jesus. Isso tudo é vã, isso tudo foi bosta. Não serve para nada, se Jesus não tiver ressuscitado. Mas sabe qual é o doido? Mais pessoas viram Jesus subindo aos céus do que viram Jesus pendurado na cruz. Paulo fala um pouco para frente que tiveram pessoas que ainda estavam vivas, que ele próprio conheceu, que viram Jesus subindo. Irmãos, o caminho foi aberto na cruz. O véu foi rasgado de cima a baixo. E Jesus, quando sobe aos céus, ele fala assim: e eu
vou preparar-vos lugar. Na casa do meu pai há muitas moradas. Eu vou fazer um condomínio para nós. Como ele falou com o povo de Israel, vou te levar para uma terra que mana leite e mel. Uma terra fácil. Manar leite e mel é fácil. Pensou? Chegar num lugar que o mel dá sem esforço, que as vacas estão ali já, né? Acorda de manhã, bota um copo de leite já, toma um leitinho quente da vaca, sem trabalho, sem esforço, sabe? Como foi nessa passagem aqui, irmãos? Essa é a passagem que vamos viver agora. A Páscoa é a passagem daquilo que a gente não pode esquecer, que houve cruz, houve morte, houve terremoto, houve escuridão, pessoas ressuscitaram. No Egito foi terrível, eles eram escravos, não tinham lugar de fala, eram marginalizados, só trabalhavam para uma máquina de idolatria, porque o povo ali que ajudou a construir aquelas coisas ali. Na verdade, as pirâmides já existiam antes de Cristo, que foram os hebreus que ajudaram a construir. Eles estavam construindo, irmão. Você acha que os tijolinhos que o povo ali, eles estavam criando, era imagem de Ramassés, criando era coisa. Eles estavam trabalhando para montar o sistema idólatra. As pedras que eles quebravam, os barros que eles faziam, eram para fazer deuses. Só que quando vem Moisés, um cara gago, de palavra pesada, que não conseguia nem falar direito, que já tinha feito uma caca na vida dele, que por sinal sabia muito bem o que acontecia lá dentro. Irmãos, vocês já pensaram que Moisés foi criado para ser faraó também? Moisés sai dali com 40 anos. Se Ramassés morre, não sei se tinha outra pessoa. O próximo faraó era Moisés, que ele era filho do faraó. Ele era neto do homem, ué. Irmãos, o filme que mostra faraó barbudão, com roupa diferente de todo mundo, e talvez a feição dele poderia ser diferente. Mas provavelmente Moisés era um egípcio clássico. Ele se vestia como príncipe. Ele teve educação de príncipe. Por isso que ele tinha livre acesso ao faraó, porque ele sabia como chegar. Ele sabia até onde passar, ali era a casa dele, ele morava ali. Mas Jesus escolhe ele, o improvável. Como diz, Jesus escolheu você e eu. Pessoa improvável com o microfone na mão. Um cara que morre de medo de fazer isso que eu estou fazendo aqui agora. O medo não me para, mas eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque eu não quero falar nada que não seja do propósito de Deus. Mas a passagem que aconteceu lá com os hebreus, aconteceu conosco, com os gentios. Só que os hebreus precisaram, irmãos, sacrificar. O Novo Testamento é manchado por sangue de animal. Era boi, era vaca, era pombo. Cavalo não sacrificava cavalo. Sacrificava cavalo. Era vaca, pombo, ovelha. Irmãos, até nesse dia aqui, irmão. Até nesse dia, onde que pergunta, ei Jesus, como é que vai ser a nossa Páscoa? Já passou na Copenhague para comprar o meu ovo? E aí, Jesus, você pediu para ler, já comprou o ovo de Páscoa? Jesus, onde que nós vamos fazer a nossa Páscoa? Jesus falou assim, vai em tal lugar lá, que o cara já está sabendo o que está acontecendo. Aí um virou para o outro assim, será que Jesus vai fazer, como ele fez a água virar vinho, será que ele vai pegar um pedaço de pedra lá e fazer virar um cabrito? Eu pensaria. Esse Jesus, ele é fera mesmo, né? Como é que vai ser o pão asmo lá, né? Será que ele vai esquentar a mesa, o pão vai assar na nossa frente? Irmãos, como é que vocês imaginam que é o culto? Nós vamos chegar aqui, a igreja vai estar aberta, ou eu vou atrasar igual eu atrasei hoje, nós vamos abrir a igreja um pouco atrasado, e vai ter o louvor, a gente vai ter um momento de oração, vai ter a palavra,
nós vamos acabar de comer o café da manhã e vamos embora para casa. E domingo que vem, como é que vai ser? Nós vamos chegar, vamos conversar com todo mundo, enturmar, abrir igreja, louvor, momento de oração, pregação, vamos embora. Então, como eu estou repetindo de novo, eles esperavam que a Páscoa seria aquilo que eles faziam todo ano de comemoração. Só que Jesus mais uma vez traz algo novo. A passagem, irmãos, não pode ser como antigamente era. Nós sabemos como é que era antigo. Você e eu temos o nosso passado. Sabe, irmão? Nós sabemos as coisas que nós fazíamos, que vivemos, que experimentamos, que muitas vezes temos até saudade. Mas agora vem a nova aliança de Cristo. Que ele pega um pão e fala assim: esse daqui, ó, é meu corpo. Aí alguém olhou e falou: esse Jesus está doidão. Como assim é meu corpo? Nós vamos comer carne do homem? Não faltava era essa. Comer carne de homem? Que isso? Não, essa carne. Toma aqui um pedaço. Até para você que vai me trair. Toma aqui. Se você quiser, você tem perdão também. Fica só esperto. Jesus não falou isso, né? Mas eu preguei isso umas semanas atrás. A diferença de Pedro e de Judas Iscariote. Aí Jesus dá o pão. Aí esse daqui agora, ó, vinho, é meu sangue. Façam isso em memória de mim até que eu venha. Eram 400 anos de escravidão. Muita gente que esperava sair daquela situação não saiu fisicamente. José fala que não era para deixar os ossos deles no Egito. Quando você lê a passagem de José, ele fala: não deixa. Quando o povo sair, leva. E levaram. Levaram. Muitos não viram. Muitos que vieram antes da gente, como o pastor citou semana passada, Billy Graham e outros, e outras mulheres e homens de Deus que não tiveram holofote, mas onde estavam ali plantando a semente do Senhor também, não vão ver a volta de Jesus, mas Cristo em nós é a esperança da glória. A nossa Páscoa é a passagem desse mundo para a eternidade. Como analogia da primeira Páscoa. Só que hoje, como vamos cear aqui, não é o cabrito mais. Mas vai ter um dia que não vai ter pão e suco de uva mais. Vai ter um dia que a gente vai ver o céu se abrir, a gente não vai mais precisar fazer isso em memória dele, porque ele vai estar presente. E no dia que tiver tudo ruim, tudo dando errado, essa é a nossa motivação. Em João 14, eu prometi para mim mesmo que dessa vez eu ia seguir o meu rabisco, tá, irmãos? O meu rascunho. João 14. Não se perturbe o coração de vocês. Creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu estou com a música da Aníbal Soares na cabeça. Eu teria dito a vocês: vou preparar lugar para vocês. E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Agora responde igual a escola dominical. Qual que é o caminho? Jesus. Já viu aquelas criancinhas de igreja? Você pergunta qualquer coisa. Quem que é o inimigo de Deus? Jesus. Eu não estava respondendo Jesus. Misericórdia. Mas aqui, irmãos, é o próprio Jesus fortalecendo os discípulos. Ele fala assim: fica de boa. Não vai ser fácil. Ele já tinha avisado que não ia ser fácil. Tinha avisado.
mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Ele, hora nenhuma, falou que a gente vai vencer as aflições, pastor. Você percebeu isso? Ele, hora nenhuma, falou assim, no mundo tereis aflições, mas fica tranquilo, tudo vai ser resolvido. Vocês vão ter uma vida sussa. Rolls Royce, jardim particular, Maldivas, é mato. Não, ele fala assim, no mundo tereis aflições, tem de bom ânimo. Fica firme. Tá ruim, tem de bom ânimo. Bom ânimo, irmão. Não é que tudo vai se resolver assim, não. Esse evangelho que estão falando para vocês, que Deus é um serviçal que vai resolver um problema, é um evangelho do inferno, do capeta, falsificado igual nota de R$ 32. É um evangelho que não existe. Não existe. Jesus, Deus encarnado, pendurado numa cruz, depois de ter sido espancado, humilhado de toda forma, ele estava nu, pelado. Ele não estava com aquele paninho que a gente vê, não. Ele estava humilhado de todas as formas. Ele vira e fala assim, pai, por que você me abandonou? Irmãos, era Deus. Teve anjo ali naquela hora dando porrada em todo mundo, chutando todo mundo. Mas o próprio demônio falou, se Jesus pulasse daquele lugar, anjos viriam e pegariam ele. O próprio demônio tinha essa consciência. Mas no pior momento de Jesus, ele sabia que aquilo deveria acontecer. Deus sabia que aquilo deveria acontecer. Então, para a gente entender hoje, irmão, porque está tudo bonitinho, é um cara bonito, sentado com a barba feita, te falando que aquilo que você sonhou, que Deus colocou no seu coração, Ele vai te dar, talvez é simplesmente seu ego, ou então uma vontade que você tem mesmo de ter alguma coisa. Essa semana eu vi um baixo de 9 cordas. Eu preciso de um baixo de 9 cordas? Não, mas é muito legal. Não tem problema nenhum. Um baixo de 9 cordas. Eu vou errar a nota demais, vai ser muito doido. Nossa Deus, não consigo tocar nem no de 4 cordas, imagina de 9 que eu quero arrumar. Irmão, isso não tem problema nenhum. Nenhum, sabe por quê? Porque eu até coloquei no meu Instagram lá e depois sumiu da minha cabeça, eu não estou lembrando agora. Não tem problema nenhum eu querer as coisas. Agora, minha motivação só não pode ser essa. Porque quando eu tiver minhas aflições, eu tenho que ter bom ânimo. Quando eu estiver passando meus perrengues, minhas lutas, eu tenho que ter bom ânimo. Porque fala assim, eu venci o mundo. Porque é nesse dia que a gente não vai mais precisar orar, não vai mais precisar jejuar. Nesse dia não vai precisar ler mais Bíblia. Nesse dia não vai ter culto. E não vai ter nunca mais. Nesse dia o pastor não vai precisar te mandar um áudio perguntando como é que você está. Vocês não vão precisar escutar minhas piadas sem graça mais. Porque nesse dia, o único consumador da nossa fé, a ceia, aquilo que a gente faz de lembrança, não, a gente não vai precisar mais lembrar, porque ele vai estar na nossa frente. Do mesmo jeito que ele mostrou para Tomé, ele vai mostrar para a gente. Toca a mão. Está pago. Ô Ronaldo, pode vir, está pago. Ingrid, Gleice, irmão, Cris, Cleiton, Alessandro, Alain, Dayane, Alex, Pastorzão, Fagner, você que está aqui, está pago. Está pago. Não, Jesus, mas é porque aquele dia, nem eu lembro mais. Nem eu, nem o Fagner, que não lembro de nada. Mas está pago. Aqui, ó. Ah, você fez isso, né? Ah, o capitão, por que esse daí, ó? Está pago. Está pago. Mas não vamos fazer igual Moisés. Porque Moisés, irmão, quando Deus, eles estavam ali no Egito, eu estou caminhando para o final, eu acho. Estou sim, tem só mais 2 textos. Quando Moisés estava ali, irmãos, e Deus manda ele fazer algo sobre a rocha, vai lá e fala com a rocha, que a rocha vai sair água.
ele desobedece a Deus. Ele foi salvo. Nós vamos topar com Moisés do céu. Fica tranquilo. Quase certeza disso. Não sou eu que tenho a listinha VIP do céu, não, mas tenho quase certeza que nós vamos topar com Moisés lá. Mas Moisés não entrou em Canaã. O que Deus tem para mim e para você é que nós entramos na terra prometida. Seja ressuscitado, ou seja agora, Jesus voltar, pá! Vamos lá em a carta aos Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Depois de Colossenses. Uma carta que Paulo manda para a galera lá. Capítulo 4, versículo 15. Se um dia você quiser contar para alguém que leu um livro inteiro da Bíblia um dia só, lê Tessalonicenses. Aí você chega falando, hoje eu li um livro inteiro da Bíblia. Eu fazia isso quando eu era criança. Lia 1 João e falava que tinha lido um livro. Não, era mentira. 4,15. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor, que nós, os que estivermos vivos e os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não pereceremos os que dormem. Pois é dada a ordem com a voz ao arcanjo e ressoar da trombeta de Deus. O próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essas palavras. Só que Paulo não sabia que ele ia ressuscitar primeiro. Que ele e esse povo aqui já foi de arrasta. E agora está a gente aqui, consolando uns aos outros com essa palavra. Porque quem morreu em Cristo, sabe aquele irmão que a gente perdeu há pouco tempo? Sabe aquele que se foi, mas estava em Cristo? Vai ressuscitar primeiro. Ah, Fagner, como é que vai ser? Não quero nem saber. Porque se eu tiver morrido, eu vou ressuscitar também. Se você estiver vivo, eu vou para o céu primeiro que vocês. Entendeu? Então, irmãos, quem morreu em Cristo vai ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos, ouvindo a trombeta do Senhor, ouvindo isso tudo acontecer, o grande e terrível dia do Senhor acontecer, que a nossa passagem estiver acontecendo. E eu espero que vocês lembrem dessa pregação nesse dia. Eu falei, hoje é a Páscoa. Hoje eu estou passando do meu momento de escravidão nesse mundo, da minha limitação, das minhas dores físicas, emocionais. Hoje não tem nada mais, hoje é Deus e eu. Hoje o churrasco é no céu. Hoje só acaba amanhã. E nossos 70 anos de vida, 80 anos de vida, vai ser menos com um piscar de olhos. Porque não tem tempo lá não tem relógio. Porque Deus é antes do tempo. Deus, Criador, cria o tempo e o espaço. Para eu finalizar aqui, para a gente não sair daqui 2 horas da tarde. Lucas 21, 25. A gente não precisa nem pregar muito, não. É só ler os textos. Lucas 21, 25. Olha que doideira que vai ser. Olha que doideira. Que doideira. Pega a viagem comigo. Haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Na terra, as nações estarão em angústia, em perplexidade, com bramido e agitação do mar. Os homens desmaiarão de terror, apreensivos com o que estará sobrevindo ao mundo. Os poderes celestes serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando essas coisas começarem
acontecer, quando começarem a acontecer essas coisas, levanta-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Eu sou nerd. Como diz minha esposa, é a minha cultura inútil. Então, eu assisto coisa nada a ver. Então, eu estou assistindo lá. É agora o povo clonando o lobo que estava extinto no período pré-histórico. É o Rumble que está virando. É corpos celestes que estão vindo de outra galáxia para a Terra. Esse problema com os Estados Unidos e a China agora. Que aí, se vocês não sabem, na China é um dos lugares do mundo que tem uma coisa chamada terra rara. É onde que faz chip e microchip. É o material que faz chip e microchip. Vale mais que ouro, tá? Aí com esse embargo agora, imagina. E a nossa briga hoje é tecnológica. Não sei se vocês já perceberam, né? Poeticamente falando, nós somos ciborgues hoje. Ciborgues é o ser humano que precisa de uma máquina para sobreviver. Fica sem celular. Então, sua extensão do seu corpo é uma máquina. Só que na Lua tem isso, sabia? Com força. Além do hélio 3, que é o combustível que vai chegar no outro planeta. E a rotação da Terra, o eixo da Terra. Tem muita coisa acontecendo nas estrelas, do Sol. Tem muitas anormalidades acontecendo. Vai lá, assiste lá. Vocês vão ver que legal. Aí, sabe o que a palavra fala quando isso acontecer? Quando começarem a acontecer essas coisas, vírgula, levante-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Como o pastor canta numa das músicas que eu gosto do Arpazo, pai mata filho, filho mata pai. Essa é a revelação da morte. Quando começarem a acontecer rumores de guerra, tremores de terra, irmãos, fora as guerras que estão acontecendo, são grandes nações se movimentando. Primeiro foi da Rússia, que a gente viu ano passado, agora Estados Unidos e China, respinga muito na gente. Tem movimento da Rússia, tem movimento da Ásia, tem extremista de tudo que é parte, inclusive aqui no nosso Brasil. Guerras civis acontecem em todos. Está acontecendo a guerra civil agora no Rio de Janeiro, mais explícito, conquistando áreas, tráfico. Irmãos, está pesado, está difícil. Só que a nossa passagem é garantida, porque Cristo em nós, a esperança da glória. Era para a gente ficar desesperado, para eu finalizar aqui, para a gente ficar louco da cabeça. Ai, meu Deus do céu. Não, levante-se, ergam a cabeça, levante-se, povo de Deus, levante-se, ergam as cabeças, porque a redenção de vocês está próxima. Você não sabe o que eu estou passando, cara, eu não quero saber o que você está passando, eu só quero te falar que tem Jesus Cristo. Se eu puder te ajudar, eu vou te ajudar, mas tem Jesus Cristo. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Cristo em nós, a esperança da glória. Essa é a Páscoa. Eles viveram isso no Egito, foi improvável. Tinha tanta coisa que prendiam eles lá, inclusive eles se prendiam lá. Porque eles vão depois lembrar das panelas de cebola, de carne, de tudo. Tem muita coisa que nos prende aqui também, irmãos. Quando eu era criança, adolescente, eu lembro até hoje, eu estava evangelizando um amigo meu, e ele falou para mim assim, minha avó falou que Jesus ia voltar, ela morreu e Jesus não voltou. Eu virei para ele e falei assim, provavelmente eu vou morrer, e Jesus não vai ter voltado, mas eu ainda vou continuar falando que Jesus vai voltar. Irmãos, tudo nessa Bíblia aponta a Jesus. Tudo. Vocês não viram que eu peguei a passagem lá, e eu não viajei muito, né? Vocês viram que o próprio Jesus fez diferente. Jesus vira para João em Apocalipse e fala assim, ó, tudo que você vê e ouvir, escreve. Então,
Lá em Apocalipse também é Jesus. Tudo é Jesus. Tudo é sobre Jesus. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Escolhe, pois, a vida. Nesse momento agora que vamos seguir para a ceia, irmãos, que é nosso memorial, que é a nossa Páscoa. Quer comer seu chocolate? Coma. Come muito não, que dá caganeira. E dá espinha também. E manda um pedaço para mim também. Eu não me importo não. Eu comi o chocolate da Alessandra, que a Daiana deixou e eu amassei. Adoro alpino. Então, irmão, coma. Se agora a galera está comendo bacalhau, se a sua família está comemorando, comemore com eles. Mas uma hora, fala com alguém. Não só, irmãos, eu amo postar as coisas no meu stories no Instagram. Sempre tem uma bobeira lá. E aí tem mais bobeira que eu mando diretamente para os bobos. É a bobeira que identifica. Entendeu? Só que fala com alguém também. Fala com alguém. Ô, cara, Páscoa, né? Ô, feliz Páscoa. Ô, aqui. Mas nós estamos passando aqui nós só estamos passando aqui, tá? Jesus voltará. Hoje é Páscoa, né? Oh, que bombonzinho ruim que você me deu de gordura hidrogenada. Obrigado. Mas Jesus voltará. No, ganhei um Copenhagen, não sei o que lá, de pistache. R$500 o ovo. Você é doido de gastar R$500 nesse ovo? Aqui, obrigado, mas Jesus voltará. Aqui, o que você está fazendo? Nada não, Jesus voltará. Ele morreu numa sexta, ressuscitou no domingo, subiu aos céus, está à direita ao Pai, está preparando lugar para a gente. Se Ele é Deus, falou no gerúndio, imagina o que vai ser lá. Fala que o que os olhos não viu, e nem subiu ao coração do homem, está preparado para a gente. A analogia fala que as ruas são de ouro. Porque uma das coisas mais valiosas do mundo para a gente vai ser nada. A gente vai pisar, igual a gente pisa no asfalto. Que valor que você dá para o asfalto? Só quando tem um buraco lá. Aí você dá valor, tinha que ter um asfalto aqui, cair no buraco. Mas é isso, cara. É esse lugar que a gente não consegue nem imaginar. Eu ficava brincando com meus amigos assim, no céu vamos morar um perto do outro, não quero nem saber de vocês, mano. É Jesus. Eu quero encontrar com um homem, trocar uma ideia com Adão e Eva. Todos nós precisamos trocar uma ideia com Adão e Eva. Todos nós. Entendeu? Trocar uma ideia com Davi, com Moisés, com Elias. Você sabe quem que é Tadeu? Aí. É um dos 12. Tem que trocar uma ideia com Tadeu. Ninguém lembra de Tadeu. Todo mundo lembra de Pedro. Mas ninguém lembra de Tadeu. Trocar uma ideia com Tadeu. Falei, Tadeu, show de bola. O que você arrumou lá com os homens, rapaz? O que você fazia lá? Entendeu, irmãos? Tem muita gente para trocar ideia. Eu quero trocar ideia com vocês. Isso, Cristo em nós, a esperança da glória. O que eu tenho para falar para vocês nessa manhã, irmãos, tá dolorido, cara. Confesso para vocês que estão sendo semanas muito desafiadoras. Muitas coisas têm acontecido. Minha dor no peito voltou. E não tem remédio que tira a dor no peito minha não, tá? Não tem médico que tire minha dor no peito. Não tem nada que eu faça que tire a dor no peito. Se eu respiro fundo, meu coração dói. Dói igual se eu tivesse um ataque cardíaco. Dói, irmão. Dói. De verdade. Doeu a pregação inteira. Só que isso não vai me parar nunca. Que eu caia aqui durinho, com a cara no chão. Mas vou morrer pregando evangelho. E vou morrer falando que Jesus voltará. E se um dia nós estivermos juntos no culto aqui, ele aparecer ali, a única coisa que nós vamos fazer é correr para fora e falar, igual nós cantamos, leva-nos em tuas mãos, pelas portas da cidade. A Nova Jerusalém desce. Na Nova Jerusalém, sua noiva vai entrar. É isso. Irmãos, sua oração não está sendo ouvida. Você está passando por uma situação que não tem solução. Cristo em nós, esperança da glória. Quantas vezes eu repeti assim para mim? No céu não vai ter isso.
Eu estava lá internado na clínica psiquiátrica, com aquela roupa branca linda, amo aquela roupa. E eu lá lendo o livro lá que eu estava lendo, que a única coisa que tinha para fazer lá era ler o livro. E eu, volta e meia, pensava assim, beleza, mas no céu não vai ter isso mesmo? Só isso, irmão. No céu não vai ter isso mesmo. Irmão, eu sou muito pior que qualquer um de vocês. Na fila do pão aqui, eu sou o último. Eu me conheço. Eu sou o último na fila do pão. Não é porque eu estou com o microfone na mão e sei de cor meia dúzia de texto bíblico, que eu sou mais que alguém aqui, não. Mas eu quero falar para vocês que Jesus falou para a gente consolar uns aos outros, falando que Ele voltará. E tudo que eu li essa manhã, lá de Êxodo, um monte de texto que a gente leu, tudo se resume em Jesus Cristo. Tudo que eu expliquei, do véu que foi rasgado, Jesus que mudou a Páscoa, e que Jesus deixou para a gente até que Ele venha, se resume para... Esse é o dia que a gente não vai mais precisar ceiar. O dia que a arte da ceia, da justiça e retidão, não vai ter mais valor. O dia que não vai abrir live, eu não vou errar nota no culto. Aí esse dia vai até ser sem graça. Nós erramos nota no céu. E aí, irmãos, e aí pronto, não vai ter nada. A sua dor, a minha oração, o que eu oro por vocês, que vocês oram por mim, tudo vai se resumir em Jesus. Aí nós vamos ter os nossos corpos transformados, nossa mente transformada. Quantas vezes a gente já pensou assim, eu sei, dá 2 minutinhos aqui. Quantas vezes a gente já pensou assim, nossa, será que a gente vai lembrar das pessoas que não subiram para o céu com a gente? Não sei. Não sei. Hoje a gente sente. Mas ao invés da gente lembrar das pessoas, ao invés da gente criar a cena no céu, onde que eu estou no céu e pessoas estão no inferno, a gente pode ir lá nessas pessoas e falar assim, ó, é o seguinte, você fala do seu jeito, tá? Porque se for eu vou falar desse jeito. É o seguinte, eu estou preocupado com um negócio aqui. Você vai falar, o que que é? É porque eu vou para o céu, eu estou achando que você não vai. Eu queria tanto que você fosse comigo. Aí você fala do seu jeito para essa pessoa, sabe? A pessoa fala assim, como assim você vai para o céu? É, porque Jesus é minha garantia. Ah, não, eu também acredito em Jesus, mas eu tenho um Jesus muito melhor para te apresentar. Tenho um Jesus muito mais legal para te apresentar. Ah, muito mais legal. Você sabe que ele morreu? Sei. Mas onde você aplica o sacrifício dele? Você sabe que ele ressuscitou? Sei. Mas onde você aplica a ressurreição dele na sua vida? Você sabe que ele voltará? Ah, essa parte aí já é meio complicada, não sei não. Jesus falou que ele foi preparar, ele foi arrumar a cama lá no céu, para nós chegar lá. Foi ligar o videogame, acender a churrasqueira. Ele foi preparar o lugar, foi fazer um bolo, arrumar um queijo, passar um café, como diz o Alex, foi fazer uma guacamole para nós comer lá no céu, né? Guacamole da Lê. Então, o lugar está sendo preparado. Mas sabe qual é o doido? Jesus escolheu não saber o dia nem a hora. E fala assim, nem um filho do homem sabe nem o dia nem a hora que ele voltará. Você pode dormir ansioso, acordar ansioso, viver esperando a volta de Jesus. Você quer ser ansioso por alguma coisa? Você fala assim, cara, hoje eu tenho que falar de Jesus para o máximo de pessoas. Por que se ele volta hoje? Cara, hoje eu tenho que orar. Eu tenho que consagrar minha vida, eu tenho que ler a palavra, eu tenho que ser um bom funcionário, eu tenho que ser bom filho, eu tenho que ser um bom chefe. Eu tenho que ajudar lá na minha igreja, porque as pessoas vão sentar lá. O tanto de gente que passa aqui na porta e vê e fala assim, nossa, que lugar doido, aquele povo, ali é igreja. Vocês não sabem, toda vez que a gente está aqui fazendo alguma coisa na igreja, que não é horário do culto, o pessoal acha que é bar, tá da gente isqueira. Vamos dar uma isqueira aí, que é igreja, desculpa. Louvor bonito, aí. É a guitarra, é o baixo, é a bateria, é tudo. Mais linda. Ô Carlão, mas sabe o que motiva a gente a fazer o louvor lindo? Jesus. É Jesus.
Esse é o nosso combustível, irmão. Se você quiser um microfone para falar, eu ligo esse som, deixo você falando aqui o dia inteiro. Se você quiser aparecer na live da igreja, nós abrimos a live da igreja para você falar o dia inteiro. Mas não tem sentido se não for Jesus. E Jesus só faz sentido quando a gente entende que ele viveu, morreu, ressuscitou e voltará. Aí, mas ele já nasceu, ele já morreu, ele já ressuscitou. Sabe o que falta? É isso que você acabou de pensar. Falta ele voltar. E essa é a nossa Páscoa. Quero chamar o pastor para fazer a ceia do Senhor. Nesse momento, abaixe sua cabeça. Vamos orar. Eu sei que você, como eu agora, tem passado momentos difíceis. Muitas vezes tem doído tanto. Muitas vezes não tem solução algumas coisas. São momentos que deveriam ser felizes, que muitas vezes não são. São nossas expectativas de vida. São problemas sem solução, a nossa ótica. Mas eu quero te falar que Cristo em nós é a esperança da glória. E quando Jesus falou que foi preparar lugar, ele foi preparar lugar pensando em você também. Pensando em você, o seu nome mesmo. Porque ele nos conhece pelo nome. Pai, muito obrigado, meu Pai, por essa manhã. Muito obrigado, Pai, porque como aquele povo, Moisés, os hebreus, egípcios, tantas pessoas que estavam ali, tiveram aquele momento de passagem, Pai, que eles viram o milagre do Senhor no Mar Vermelho, viram o maná, viram água saindo da rocha. Hoje nós vemos o milagre do Senhor também nessa passagem, na morte e na ressurreição do Senhor, onde que simplesmente nós podemos começar a conversar com o Senhor, Pai. Temos livre acesso, porque o Senhor falou, onde tiver 2 ou 3, o Senhor está presente. O Senhor sempre ouve a nossa oração. Esperança, que essa vontade que o Senhor volte, queime em nosso coração. Que essa Páscoa verdadeira queime em nosso coração, Pai. Que não venhamos lembrar disso só nessa data, mas que é segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, dia 31 de dezembro, dia 1º de 2057, dia 31 de 3000, que for, se eu não tiver voltado, a gente possa lembrar que o Senhor voltará para nos levar para a eternidade. E se morrermos, será melhor que quando ressuscitar, vamos ressuscitar primeiro. Que nessa manhã, Pai, em nome de Jesus Cristo, o Senhor abençoa a minha vida e a vida de cada irmão que está aqui. O Senhor abençoa, meu Pai, que nesse momento agora que o pastor irá celebrar a ceia do Senhor, que é um memorial, Pai, que seja entrelaçado no nosso coração, que a nossa mente venha, meu Pai, entender que agora só falta uma das etapas, que é a volta de Jesus. Por misericórdia, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. É isso aí, glória a Deus. Fica de pé no teu lugar. No momento da Santa Ceia, glória a Deus. O Fagner deixou muito bem claro aqui que nós estamos de passagem, não é verdade? Por essa terra. Não sabemos qual que vai ser o dia. O texto fala sobre isso, estamos de passagem. Que dia que vai ser a nossa morte? Que dia que vai ser que Jesus vai voltar? Só Deus sabe dessas duas coisas aí. A única certeza que a gente tem que a gente vai morrer é a certeza da Bíblia que Jesus vai voltar. Não é verdade? Deixa eu fazer uma pergunta. Vocês já viram aquele filme Corações de Ferro aqui? Alguém já viu? Viu? Só você? Só o Cleiton? Quem mais já viu? Vocês devem ter visto semana que eu posto um pedacinho lá, né? Alguém viu na internet aí? Só para saber. Ninguém viu, né? O cara pergunta para o outro guerreiro lá, né? De guerra. Você está salvo? E ele, eu sou batizado. A outro soldado falou assim, não fez essa pergunta não. Ele perguntou se você está salvo. Ele pensou assim. O soldado do outro, porque hoje vai ser o dia, viu, gente? O dia que você morrer, gente. Ele perguntou, você está salvo? Eu sou batizado, mas não é isso. Você está salvo? Tem certeza que você está salvo? Você vai para o céu? Aí no final ele entendeu. Você vê esse filme, viu, gente? Você aprende muita coisa. Corações de Ferro, do Brad Pitt. Pega a parte boa, para ver
Os que sobraram lá, o que eles vão encarar? No final você vai ver o desespero, cara, que é. Mas os caras estavam felizes, mesmo sabendo que ia morrer. Dá um spoiler aqui, né? Isso que é coração de ferro. Por isso que pergunta para o outro: você está salvo? Eu sou batizado. Não foi essa pergunta que ele fez para você, não. E a mesma coisa para nós, irmão. Eu faço essa pergunta para nós aqui nessa manhã. Será que realmente nós estamos salvos? Né? Porque se Jesus voltar hoje, acabou tudo. E se eu sair daqui também for meu último fôlego, será que eu estou salvo? São reflexões que nós temos que pensar nessa manhã, que nós estamos aqui de passagem mesmo. Né? Que o Fagner ministrou aqui sobre a Páscoa. Nós estamos aqui de passagem, cara. Sempre a passagem. Jesus está voltando. Que você feche seus olhos neste momento. É o momento da Santa Ceia. O pessoal que vai preparar, vai entregar e se prepare. Nós estamos aqui de passagem. E muitos não aproveitam, sabe, esse momento. Ou não entendem. Né? Jesus deixou isso aí que é a Páscoa hoje. Ó. É a comunhão que nós temos com o Pai. E nós precisamos renovar ela. Talvez você está com a sua aliança quebrada. Porque você aceitou Jesus, você fez uma aliança. Né? O véu já se rasgou, nós temos livre acesso. E Jesus não se importa com isso. Que você renove os seus votos hoje. Que você renove a sua aliança, se ela foi quebrada de alguma forma. Que nós estamos aqui só de passagem, irmão. Não vamos levar nada. Mas tudo o que nós estamos aprendendo aqui vai estar guardado dentro da nossa alma. E nós vamos chegar para Cristo, que é o nosso advogado, diante de Deus. E vamos mostrar nossas mãos aí. O que vai ter nela? Será que vai ter essa comunhão lá? Isso aí é o que Deus faz, a comunhão. Ele nos lapida de novo ali, nos dá mais uma nova oportunidade. Mesmo saber que nós somos pecadores, mas nós queremos estar em comunhão com Ele. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ter vida eterna com Deus, eternamente. Onde vai ter mais nenhum sofrimento, nenhuma dor. Não vai ter nada deste mundo aqui mais. Um novo corpo. Aleluia. E neste momento agora eu vou estar lendo uma passagem aqui. Que você faça uma grande reflexão no teu coração aí. Talvez você tenha que pedir perdão para Deus. Talvez você precise purificar do seu pecado. Precisa que o Espírito Santo limpe a tua mente, o teu coração. Tire qualquer coisa ruim que seja nele. Porque por causa do pecado nós somos assim, irmãos. Nós estamos em uma luta constante para agradar a Deus. E a nossa carne tentando agradar a Deus, na verdade. Mas o que nós vamos fazer agora aqui é agradar a Deus. É agradar o nosso espírito, cara. Está ligado com o Pai. Que você quer estar lá. Mas abre o teu coração para Deus. Fale para Ele o que você quer nessa manhã. Eu vou estar lendo a passagem aqui. E quando você faz a sua oração aí, depois pegou o pão, deu graças a Deus. Em seguida, o partiu e deu aos apóstolos, dizendo: isso é meu corpo que eu entrego em favor de vocês. Façam isso sempre em memória de mim. E depois também pegou, do mesmo modo, ele o cálice, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, feita com Deus, né, com seu povo, aliança que é garantida pelo sangue derramado em favor de todos vocês. Por isso que foi o último sacrifício de Cristo ali. Por isso que acabou a Páscoa e veio o Cordeiro Jesus para a remissão dos nossos pecados. E eis que nós estamos aqui diante da face de Deus, em pleno século 21, querendo passar para o céu, queremos ter uma oportunidade de estar do lado do Pai eternamente. Mas a pergunta nessa manhã é: você está salvo, cara? Guarde isso no seu coração. Ah, eu sou crente, eu sou batizado. Mas a pergunta é: você está salvo? Só Jesus pode te salvar, cara. Como foi falado aqui, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por Jesus. Ele que vai perdoar os seus pecados. Ele que vai ser o advogado seu diante do tribunal de Deus. É Ele que vai justificar os seus pecados, os nossos pecados, e nós seremos absorvidos ali. Nós negamos todas as nossas vontades aqui na terra,
para fazer a vontade do Pai. Por isso que nós seremos justificados, perdoados. Não há acusação mais. Como o Fagner falou aqui, não há, acabou. Pode entrar, você faz parte do meu reino. As suas mãos estão pegando fogo. O seu coração está, sabe, ardente, sede por mim. É isso. Vamos orar pela ceia. Deus, em nome de Jesus, nós queremos abençoar esses alimentos, Senhor. Este pão, este suco. Coloco também a vida de cada um que está aqui nessa manhã. Todos nós que entramos aqui hoje com nossos corações sedentos. E nós saímos daqui, Senhor, transformados, fortalecidos, animados, com a certeza que vamos vencer todas as batalhas, Senhor, porque o Senhor estará conosco. E neste momento nós entramos em comunhão contigo, Pai. Nos limpa, nos purifica, Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós reconhecemos que nós somos pecador e precisamos do Senhor Jesus entrar na nossa vida, Senhor, e nos salvar. Por isso, fortalece a todos aqui, Senhor. Nós entramos em comunhão contigo, Pai. Muito obrigado pela oportunidade. O Senhor deixou isso para nós fazermos até o último dia da nossa vida, até o último dia que você vai buscar a tua igreja. Entrarmos em comunhão contigo, o Senhor nos servir. Aleluia, Senhor. Nós oramos e abençoamos. Que você pegue esse pão, pegue esse cálice e segura por um instante, para a gente participar juntos aí. E começa a adorar a Deus, fala que você o ama, que você precisa dele na tua vida. Isso que Jesus deixou, irmão. Pois que tudo que o Fagner, Deus ministrou no coração dele aqui, ele deixou isso para nós fazer, sempre em memória do que Cristo fez ali na cruz. Ele ressuscitou ao terceiro dia, para a remissão dos nossos pecados. E um dia nós vamos encontrar com Ele. Ele vai justificar, falar: você venceu, pode entrar aqui na terra prometida, que é a vida eterna. Os seus pecados estão justificados, não uma acusação contra você aqui mais. O teu nome está aqui no livro da vida, escrito aqui, ó. Você entendeu que o meu Pai me mandou lá. No mundo tereis aflições, irmão. Como foi falado aqui hoje, mas tem de bom ânimo. Se Jesus venceu, nós vamos vencer também. Agarre-se a fé a Ele. Glória a Deus. Você que está em casa aí, ainda há tempo de voltar para Cristo. Volte, entre em comunhão com os irmãos, para que você possa ser tratado, curado, liberto, para que as suas vontades sejam deixadas de lado e possamos fazer a vontade do Pai. Junte-se ao aprisco. Ainda há tempo de você voltar. Ainda há tempo de você conhecer esse Jesus que vai perdoar o seu pecado, vai mudar a sua história e você vai se tornar uma outra pessoa. Glória a Deus. Aleluia. Por isso agora, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Muitos queriam estar aqui, mas não conseguem, Senhor. Não conseguem entender esse processo, essa passagem que foi nos deixada hoje, Senhor, para a gente fazer essa comunhão. E com muito temor, muito tremor, Senhor, tem misericórdia de nós, Senhor. Nós reconhecemos que somos pecadores. Realmente nós precisamos do Senhor na nossa vida, porque sozinhos nós não vamos conseguir. Dê força a cada um que está aqui nessa manhã, Senhor. Nos restaura, nos cura. Ao comemos ou bebemos esses alimentos, nós vamos entrar em comunhão. Nos fortalece, Espírito Santo. Nos fortalece, que possamos agarrar mais e mais aos pés de Jesus, irmão, e não saltá-lo, pedindo clamor, misericórdia o tempo todo. Ele vai ouvir a voz dos seus filhos. Vamos ser mais que vencedor em nome de Jesus. Amém? Pode tomar, pode comer. Vamos entrar em comunhão.
isso aí. Toda glória é para Ele, irmão. É mais uma oportunidade que nós estamos tendo. Muitos queriam estar aqui, mas não conseguem, cara. E nós temos a oportunidade de sentar e sermos servidos por Deus. Imagina a felicidade de Deus, cara. Ainda há pessoas que, sabe, me amam, que me querem estar aqui, né? Vamos aguentar firmes aí. Vamos aguentar firmes. Nós vamos vencer. Em nome de Jesus Cristo. Amém? Né? Pode aplaudir o Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Que Jesus abençoe a tua vida aí. E vamos juntos nessa jornada aí. Um pelo outro sempre aí, irmãos, em comunhão. Em nome de Jesus. Amém? Estamos finalizando nosso culto aí. Obrigado pela tua presença. Sei que você tem um ótimo domingo, uma ótima semana, né? E um bom feriado amanhã também, para quem vai estar em casa aí. Em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para nós ir embora aí. Lembrando, os irmãos, que sábado que vem nós teremos um evento aqui de blues, né? Vai vir um pessoal do interior aí. Vai ter uma movimentação diferente aqui. O pessoal do Filho Maduro está fazendo esse evento aqui na igreja. Então, a partir das 6 horas, beleza? Um ponto, até as 9, nós vamos ter esse movimento aqui, vai ser bênção, ter comunhão com outros movimentos de som, conhecer outras pessoas aí, e tudo para a glória de Deus, tudo é para Ele. Então, se você estiver de folga, venha mesmo, abençoa, participe aí. E domingo que vem nosso culto vai ser de manhã, beleza? Não vai se estender até tarde, então dá para estar de manhã aqui, que é bem melhor para todos, não é verdade? Só quando acaba muito tarde, aí não tem como mesmo. Mas estaremos aqui domingo às 10 horas da manhã. Em nome de Jesus, ore por nós, ore por vocês. E vamos seguindo aí, em fé, marchando aí, fortalecidos no Senhor. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, te agradecemos, Senhor. Muito obrigado por mais um culto aqui, onde nós saímos, Senhor, alegres, felizes. Apesar das dificuldades, Senhor, das lutas, nós estamos aqui leves nessa manhã, Senhor. Porque o Senhor falou conosco. O Senhor ministrou na nossa vida, Pai. Muito obrigado, Jesus. Nos dê força a aguentarmos até o fim, até a tua volta, ou até o último dia da nossa vida. Mas com a certeza que, quando nós acordarmos, estaremos contigo, Senhor, em outro plano melhor, conforme o Senhor tem colocado aqui diante da tua palavra para nós. Por isso que nós estamos aqui, lutando contra o pecado para te agradar, nos fortalecendo, dando um bom testemunho de servos do Senhor que te amam. Abençoe nossa semana, Pai. Abençoe o nosso restante de mês. Abençoe nosso evento de sábado. Que seja uma bênção aqui. Que você possa fazer uma grande obra aqui na vida dos irmãos. É que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vai na paz do Senhor. Valeu.